Esse vídeo é para você, investidor da Bolsa de Valores, que não sabe o que fazer com o imposto de renda retido na fonte das suas operações de renda variável, o chamado dedo duro. Então, se você tem essa dúvida, fique nesse vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês, dentro do programa da declaração do imposto de renda, como você faz para pedir a restituição desses valores. Olá, antes de começar o vídeo, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Elcio Guiotto, atuo com consultoria tributária há mais de 22 anos e tenho uma especialidade em operações de renda variável. Então, se você tiver qualquer dúvida ou se você tiver necessidade que a gente grave algum vídeo sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários para podermos gravar para você esse vídeo e para que você não tenha nenhuma dúvida sobre as incidências tributárias nas operações de renda variável. Peço que você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva e não deixe de compartilhar esse vídeo com outros profissionais. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o dedo duro, mas nós vamos falar sobre o dedo duro das operações swing trade. Então, pessoal, para quem opera em bolsa de valores, em operações swing trade, compra e vende e compra em dias distintos, operações acima de R$20 mil, essas operações estão sujeitas à retenção do dedo duro. Então, o que é o dedo duro? Nada mais é que uma maneira que a Receita Federal encontrou de que as corretoras informem através de uma retenção. Então, para os casos de swing trade, nós temos 0,005%, tá? É um valor muito pequeno, por isso que as operações inferiores a R$20 mil, quando a gente faz a aplicação do 0,0005%, dá menos que R$1. Então acaba não tendo essa retenção do dedo duro. Mas para quem opera bastante, esses valores podem ser valores razoáveis, dificilmente vão ser valores expressivos, mas é uma forma que a Receita tem de saber que aquela pessoa física operou em bolsa de valores e aquela pessoa física tende a ter imposto de renda para recolher e tem informações para declarar na declaração do imposto de renda. Então, o dedo duro ele tem essa função de demonstrar para a Receita Federal que aquela pessoa física operou em bolsa de valores. Mas muita gente tem essa dificuldade de como mensurar isso e como informar isso na declaração do imposto de renda. Então, vou mostrar para vocês de uma maneira bem prática e didática como que vocês vão fazer para informar isso na declaração do imposto de renda, tá? Então, pessoal, aqui dentro do programa da declaração do imposto de renda, nós temos a ficha de renda variável, onde a gente informa as operações ganhos e perdas, né? Nas operações comuns e nas operações day trade. Nós vamos nos ater aqui, pessoal, só à possibilidade de restituição do dedo duro relacionado às operações comuns, tá? As operações swing trade. As operações day trade nós vamos trazer em um outro vídeo, mostrando para vocês como recupera a questão do dedo duro para as operações day trade, que é um valor maior, um valor que tende a ser mais relevante, porque quem opera day trade acaba operando muito mais, e ele é 1% sobre a operação, então não é o 0,005% da swing trade, que são valores menores, são valores inferiores. Então vamos imaginar aqui que a gente teve uma operação em que houve uma operação de renda variável, operação comum, que eu tive um lucro aqui, por exemplo, de R$30 mil, tá? Então o próprio programa, pessoal, quando a gente lança aqui R$30 mil, vocês percebem que o próprio programa ele já traz aqui o cálculo de 15% sobre a operação, que é o ganho que eu tive. Então aqui eu não informo a venda, eu informo o ganho. Então eu tive um lucro de R$30 mil e o programa automaticamente já calcula aqui os 4.500. Se você tiver qualquer dúvida relacionada aos prejuízos fiscais das operações de renda variável, nós temos vídeos sobre isso aqui no canal. E aí nós temos uma linha específica, que é o imposto de renda retido na fonte, da Lei 11.033, é esse fonte aqui. Então vamos imaginar que nós tivemos R$30 de dedo duro, tá? Um exemplo hipotético. O próprio programa, pessoal, ele já faz a utilização. Então se você teve R$4.500 de imposto devido, mas já foi retido R$30, você não vai recolher de novo esses R$30. E aí você tem um imposto a pagar de R$4.470, os R$4.470 você vai informar aqui como imposto pago. Beleza. Então esse aqui é um exemplo em que eu tive o dedo duro, eu tive a retenção e essa retenção foi utilizada. Então eu não tenho nada para restituir, porque eu já utilizei esse valor. Agora vamos imaginar que no mês de fevereiro eu tenha tido um prejuízo de 30 mil.
Se eu tive um prejuízo de 30 mil, e vamos dar no mesmo exemplo hipotético, tá? Eu tenha tido aqui um fonte no mês dos mesmos 30 reais. O que acontece? Se eu tive um prejuízo, eu não tenho imposto a pagar. O de janeiro já foi recolhido, porque a apuração é mensal, já recolhi o DARF lá de 4.470. Nesse caso, eu tenho um prejuízo que eu vou lançar para o mês seguinte, que o próprio programa ele traz o prejuízo automático e eu não tenho imposto a pagar. Mas tive aqui 30 reais de IR fonte, que tá vendo que quando eu lanço aqui na linha no mês, ele já joga para compensar no mês seguinte. Então, março, o que acontece? O próprio programa, ele puxa o meu prejuízo do mês anterior, ó, resultado negativo do mês anterior, e ele também traz aqui o IR fonte a compensar nos meses seguintes. Então, vamos imaginar que nesse mês eu tenha tido de novo 20 mil reais de prejuízo e tenha tido aqui na mesma proporção, tá? Só para fechar a conta, tá, pessoal? Para ficar bem didático para vocês. 20 reais no mês. Então, tá vendo que ele acumula. Ele acumula aqui. E se eu não operar mais nada para o ano todo, ou seja, se eu não utilizar, então cheguei aqui em dezembro, não tive mais nenhuma operação, cheguei em dezembro, eu tenho aqui, ó, IR fonte a compensar 50. Tá? Eu tenho IR fonte a compensar de 50. Como que eu faço para recuperar? Eu venho aqui, pessoal, e vou na ficha de imposto pago e retido. Então percebe que aqui, ó, do lado esquerdo, opções de tributação por deduções legais ou por desconto simplificado, eu tô zerado aqui, não tenho nada. Aí o que eu faço? Eu venho aqui nessa linha 3, ó, e lanço. Na hora que eu vou clicar para lançar, ele me dá uma mensagem. Este campo somente deve ser preenchido por contribuinte que realizou operações em renda variável, que está sujeito à apuração do ganho de capital, sofreu retenção de imposto na fonte e ainda não compensou. Ou seja, nós tivemos lá fevereiro e março, não compensamos nos períodos seguintes, por isso eu posso lançar aqui. Caso tenha compensado parcialmente o imposto, deve informar nesse campo apenas a diferença do imposto. E aqui um detalhe importante, não deve ser informado o IR retido em operação day trade. Então, pessoal, day trade não vai aqui, eu vou gravar um outro vídeo para vocês explicando isso. Então, eu venho aqui e lanço 50 reais aqui. Percebe, pessoal, que, olha, do canto esquerdo, automaticamente o imposto apareceu aqui e aí eu vou receber isso aqui como restituição. Então, quando processar a minha declaração, eu vou receber essa restituição. Então, é dessa forma que a gente recupera o dedo duro das operações de swing trade. Ah, Elcio, vamos dar uma outra opção aqui? Então, vamos imaginar, pessoal, que aqui em dezembro mesmo, eu tive uma operação em que eu tive um ganho, por exemplo, aqui de 100 reais em operações comuns. Esses 100 reais, ele vai gerar aqui o imposto a pagar. Na verdade, como eu tive prejuízo, ele não vai gerar imposto a pagar, tá? Mas vamos colocar aqui que eu tive 50.100 de lucro. Então, ele vai compensar os 50 mil, tá? E tá vendo aqui, ó, eu tinha um prejuízo de 50 mil e ele vai dar uma base de cálculo só dos 100 reais, que é o efeito que eu queria que fosse dado. E eu tive imposto de 15, tá? Tive imposto de 15 reais. O que eu faço aqui? Tá vendo que eu tinha um imposto retido de 50? Ele compensou os 15 de maneira automática. Se eu compensei parcialmente, o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Lá no imposto pago, a minha diferença aqui, olha, lembra que ele traz essa menção? Caso tenha compensado parcialmente, deve informar neste campo apenas a diferença de imposto a compensar. Então, qual que é a minha diferença do imposto a compensar aqui? Vamos voltar aqui para vocês olharem de novo. Olha o que eu tenho a compensar, 35. Então, esse carinha aqui, ele tem que ser igual ao que está lançado aqui. Então, aqui ao invés de 50, eu ponho 35 e os 35 automaticamente vira imposto a restituir, tá? Então, pessoal, mostrei para vocês aqui como faz para restituir,
para não perder esse imposto relacionado ao dedo duro das operações de swing trade. Lembrando que operações day trade não é dessa forma que você pede a restituição, isso você vai encontrar num próximo vídeo. Então é muito fácil, é muito simples, basta você entender a sistemática. Então se você tem ali os seus controles mensais com base nas notas de corretagem e tem lá os dedo duro, que são os impostos de renda retido na fonte, que você pode utilizar para compensar ou deduzir de lucros futuros, de imposto de renda que você vai ter de operações de swing trade em períodos futuros, você pode utilizar esse valor. Se eventualmente você não tiver para usar, chegou no final do ano, em dezembro, você preenche a sua declaração do imposto de renda, você lança ali na ficha de renda variável e depois lança na parte de imposto pago. Automaticamente o programa vai trazer isso como um valor a restituir e você vai receber isso em conta corrente de acordo com os pagamentos de restituições da Receita Federal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui seus comentários ou sugestões para outros vídeos. Não esqueça de se inscrever no canal. Se esse vídeo foi útil para você, deixe aqui nos comentários também. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com outros investidores na Bolsa, com outros profissionais, para que todo mundo tenha acesso a essa informação, possa utilizar esse vídeo para não perder dinheiro, para poder recuperar, que seja 30, 50, 100 reais, é dinheiro que a gente não pode deixar para o governo e nós temos o nosso direito de pedir a restituição ou utilizar esses valores. Esses valores eles não transferem de um ano para o outro, como é o caso do prejuízo fiscal, por isso que precisa dar esse efeito na própria declaração. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.